Pessoal, bom dia a todos. Sejam bem-vindos a mais uma aula, curso de programação de computadores. Estaremos dando continuidade, iniciando aí o ano letivo de 2022. Desejar a todos um ano cheio de bênçãos, sucesso, realizações. Continuamos, com o curso de programação de computadores. Pessoal da Escola do Futuro, Luiz Haas, em Aparecido de Goiânia, terminando aí o componente de programação orientada a objetos e Python nível intermediário, assim como o pessoal da Escola do Futuro, José Luiz Bittencourt, terminando também o curso de programação de computadores e o componente de programação orientada a objetos. Conforme estipulado na última aula que nós tivemos, do dia 17 de dezembro do ano passado, ainda, conversamos que nessas aulas finais estaríamos trabalhando com a programação mais prática, de fato, para que vocês já fossem conhecendo a interface gráfica, e não só a parte da codificação, e também conhecendo maneiras de trabalhar com Python no dia a dia, de forma mais prática, levando em conta que Python hoje é a linguagem que ainda não domina o mercado, ainda não é a mais praticada, a mais conhecida, porém, conforme estudos feitos aí pela Escola do Futuro, entende-se que futuramente, e não é algo a longo prazo, é algo que vai precisar de forma imediata, profissionais que entendam, que tenham domínio da linguagem de programação. E Python está envolvido em todo o setor, todos os setores, desde a área de tecnologia, desde a área de administração, desde a área de recursos humanos, desde a área de estatística, que é uma ferramenta que, inclusive, eu vou mostrar para vocês hoje, de como você trabalhar planilhas eletrônicas com Python. Então, eu vou estar compartilhando a tela aqui com vocês. Antes de iniciarmos, eu vou mostrar aqui no nosso sistema acadêmico, que é o SIGA, como que está a finalização dos componentes, tá? Primeiro para o pessoal do Luiz Haas. Nós temos dois componentes comigo, desenvolvedor Python nível intermediário. Esse componente falta apenas a aula de hoje, no caso, que nós vamos estar concluindo. Carga horária do componente é 40 horas. Nós executamos até o dia 15/12, 36 horas, faltando 4 horas restantes, que seria término para a aula de hoje. E também programação orientada a objetos. Programação orientada a objetos, nós temos aí 24 horas executadas, faltando concluir terça, quarta, e aí na quinta vocês têm a última aula com o professor Fábio. Se não me engano, é aula de matemática discreta ou sistemas de informação, a última aula com ele. Sexta vocês não têm aula, e aí a gente retorna na segunda e na terça-feira para que a gente conclua programação orientada a objeto.
ok? Então, segunda, terça e quarta para trabalhar os projetos e a gente finalizar, né, o componente tanto de Python intermediário, como programação orientada a objetos, onde a gente conclui na semana seguinte, né? Que é 24 e 25, onde a gente finaliza de fato e vocês concluem o curso de vocês, ok? Para o pessoal da Escola do Futuro, José Luiz Bittencourt, nós temos o componente em andamento, né, que é programação orientada a objetos, tem a mesma carga horária de 40 horas, na qual nós vamos concluir aí, né, nas aulas de quinta e sexta-feira, 20 e 21, onde vocês concluem comigo programação orientada a objetos, né? E eu não sei se, de repente, tem algum outro professor que tenha o componente em andamento. Comigo, apenas essas duas aulas, ok? Vou mostrar aqui para vocês. A gente tem 32 horas executadas até o dia 17/12, né? Na qual a gente teve a nossa última aula, faltando 8 aulas, que dá exatamente 20 e 21, ok? 4 horas cada dia, faltando 8, a gente conclui aqui no dia 21, ok? Para o sistema de avaliação de vocês, né? O que vai ser considerado para que eu consiga preencher a avaliação e consiga preencher o diário com as notas, né? E vocês receberem o certificado de vocês. Após esses prazos, esses dias que eu acabei de mencionar sobre a conclusão do curso de vocês, eu vou dar mais uma semana de prazo para que vocês consigam concluir, né? Se tiver alguma pendência. E aí eu termino de preencher o diário com as frequências e o conceito, né? Que é a avaliação de vocês a partir das atividades que vocês entregam a partir do Google Sala de Aula. Né? Então, lá no Google Sala de Aula tem lá, programação orientada a objetos. Né? Pessoal que está com componente comigo em andamento, tanto na Escola do Futuro Luiz Sassi, como no José Luiz Bittencourt. Né? A gente vai ter ao longo aí, né, fechando basicamente essa semana e a próxima, a gente tem 10 aulas, módulo de 40, né? Então a gente tem aqui desde a aula 1, né, vindo aqui até a última aula postada no dia 17/12, ok? Então nós tivemos lá introdução à programação orientada a objetos, criando atributos e métodos de uma classe, instâncias e métodos, encapsulamento, tipos de relacionamento, herança simples, né? E aí, fechando essa parte com a parte prática de projetos, né? A gente vai conhecer o PyQt, né, 6, que é uma interface gráfica. Você pode trabalhar à base de códigos, mas também pode trabalhar mais com a interface gráfica, que é onde você coloca os botões, gerencia as telas, né? Algo bem mais prático. E que inicialmente nós vamos conhecer essa parte de interface instalando esse aplicativo, esse recurso, né, aprendendo como configurar aí no seu computador, né, que é essa parte mais complicada do processo. E aí sim, em seguida, mostrando alguns componentes básicos para que, ao decorrer dos próximos cursos, vocês já tenham conhecimento em cima desse processo e vocês possam evoluir cada vez mais. Lembrando que também vocês precisam ter um estudo contínuo, né? Então, abre lá, pesquisa, segue um canal com os conhecimentos seguintes, né? A esses básicos que eu estou passando, mas o importante é não deixar de acompanhar, deixar de evoluir nos estudos, né? Levando em conta que o nosso tempo aqui em aula, até mesmo pela carga horária dos componentes, ele é o mínimo, né? E aí vocês realmente têm que pegar e estudar por parte, né? E se empenhar para estarem evoluindo quanto
a programadores, né? Principalmente em Python, né? Uma nova linguagem. Ela é bem mais simplificada que as demais, porém precisa de ter essa aprendizagem, né? De ser um autodidata, realmente de se interessar, de buscar, de correr atrás, tá bom? E, como sempre, contem comigo para que eu possa ajudar vocês nos projetos, né? Nas dúvidas que vocês tenham, nos estudos. Contem comigo para que eu possa estar auxiliando e dando dicas de como vocês podem estudar e evoluir cada vez mais. Tudo bem? Então, vamos lá. Então, são basicamente aqui na aula 1, a gente teve a atividade, onde eu estou verificando aqui que 6 pessoas entregaram, né? E aí 2 pessoas deixaram de entregar, então é importante deixar essas atividades em dias, levando em conta que a gente já iniciou, né? Eu sei que tem toda a questão das férias, do descanso, mas era importante já ter deixado em dias para fechar e finalizar o curso, né? Aqui na aula 2 também temos uma atividade, né? Então, a segunda atividade, onde a gente tem apenas uma pessoa que não atribuiu a atividade, né? Aqui. Aula 3, classes e objetos. Também tem 3 pessoas que não devolveram, né? 2, no caso. Sei que eu entrei como teste só para explicar para vocês como que vocês podem postar, né, essas atividades. Então, aqui tem 2 pessoas que não entregaram na aula 3. Aí, depois, para a aula 5, né? Também tem algumas atribuições que não foram feitas ainda, né? Aqui na verdade, eu pulei aqui, né? Então, aqui seria a aula 4. Deixa eu até editar aqui. Aula 4. Aqui, getters e setters, né? Começando a falar de encapsulamento, aula 5. Aula 6, tipos de relacionamentos, né? Deixa eu ver, então, vamos lá. Aula 5, getters e setters, também faltam 2 atribuições. Aula 6, faltam 2 atribuições. E aqui vamos editar, né? Também está faltando 2 atribuições. Aos demais, parabéns pelo empenho, né? E para quem está faltando postar, eu entendo, né? Um período de férias e tudo mais, descanso, mas estamos na reta final, é importante, né? Após esses períodos explicados aí, né? No começo, onde eu expliquei o término do curso de vocês, né? O pessoal do Luiz Haas termina no dia 25. E aí o pessoal do José Luiz Bittencourt finaliza 20 e 21. Então, após esses períodos aí, eu vou deixar pelo menos até o dia 30, né, em aberto. 31 eu fecho os conceitos, fecho as frequências, e infelizmente quem não entregar vai ficar sem a certificação, né? Vai ficar sem esse certificado que é importante para vocês que estão iniciando, né? Importante para que vocês possam dar sequência nos estudos, tá? E aí eu vou até mostrar uma parte importante. E conto, inclusive, com a colaboração de vocês para que vocês se matriculem, né, nos próximos cursos. Nos grupos, eu mandei esse link para que vocês possam fazer a inscrição nos novos cursos, né? Então, deixa eu até
mostrar aqui, deixa eu entrar no grupo, né? Aqui, os editais, tá? O site é esse, selecão.7cett.org.br, tá? Clicando nesse link, a gente vai ter os editais para as escolas do futuro José Luiz Bittencourt, assim como a Escola do Futuro Luiz Rassi, tá? Então, a gente tem editais, inclusive, de cursos técnicos, né? Então, vai ter uma formação técnica aí, é uma formação muito importante para o currículo, né, de vocês. Eu acredito que seja até uma formação mais rápida e melhor do que uma graduação, né? Lógico que você precisa ter uma graduação também, mas é uma forma eficaz de você ter uma profissão a curto prazo, né? Ter também uma qualificação aí melhor no seu currículo. Então, aqui a gente tem o edital do José Luiz Bittencourt, né? O José Luiz Bittencourt fica no Jardim Curitiba, próximo ali ao portal, né? Shopping. Onde a gente tem os cursos de capacitação e qualificação, né? Então, eu vou abrir os editais, né? Inclusive os períodos aí de inscrição de capacitação, no caso, acho que já foi, né? Até o dia. Não, vai até o dia 16/3, tá? Então, 16/3 até março, para que vocês possam fazer as inscrições. E aqui até o dia 24/1 para os cursos de qualificação. Esses de capacitação, eles vão ficar em aberto até que as turmas sejam formadas. Então, não é que o prazo é até março para se inscrever. O quanto antes vocês se inscreverem, é melhor, porque assim que for fechada aí qualquer uma das turmas, né, ofertadas, já inicia o curso de forma imediata, tá? Então, é importante fazer o download do edital, prestar atenção nos informes, né? A inscrição é feita toda de forma online. Então, tem aqui, tá? Do José Luiz Bittencourt. Assim como vocês fizeram inscrição para estes cursos, né? Vocês podem fazer para os demais, né? Dar continuidade nos estudos de vocês. Então, aqui com relação ao quadro de vagas, a gente tem cursos de capacitação, são os cursos com carga horária curta, né? É aquilo que eu havia mostrado para vocês no início. A UFG, ela vai ofertar esses cursos de capacitação, que são mais curtos, e cursos de qualificação igual a esse que vocês estão matriculados, que é a programação de computadores. Ele tem uma carga horária maior, 240 horas, porém, oferta também em paralelo esses módulos, né, que automaticamente são ofertados no curso maior. Né? Então, se de repente, se você for fazer todos esses cursos de capacitação ligados à área de tecnologia, né, que é o caso de vocês, a área de informática, quando você juntar todos os cursos que fazem parte da grade de programação de computadores, automaticamente você ganha o certificado também, né? Ganha não, conclui com o certificado de programador de computadores, né? De programação de computadores, ok? Você consegue individualmente ter a certificação em cada um desses aqui. E no final, quando você conclui a grade completa, você conclui também a certificação do curso de qualificação, né? Em programação de computadores, tá? Então, aqui está sendo ofertado um componente à parte do próximo módulo, ligado mais à área do mobile, né? Então, você vai continuar vendo Python, só que aí disponível, né, em uma outra área voltada para os dispositivos móveis. Esse curso
ele vai ser ofertado no vespertino e de forma presencial, tá? Então, a partir desses editais, a gente vai ter 3 tipos de cursos que podem ser ofertados. O presencial, que realmente você tem que estar indo na unidade, assistindo às aulas diariamente, né? É obrigatório, é presencial. E os cursos EAD, né, que é o ensino à distância, onde não há obrigatoriedade de você estar indo na unidade e nem de acompanhar a aula no mesmo processo de vocês. Né? O de vocês é o REAMP, né, que é o método emergencial não presencial. Né? Devido à Covid, devido a essa pandemia, nós adaptamos aí as aulas presenciais para esse método REAMP, onde não nos encontramos presencialmente, porém nos encontramos diariamente por uma ferramenta online, à distância. E, nesse caso, nós adotamos o Google Meet, né? E também o Google Sala de Aula para que vocês pudessem baixar as aulas, né? Baixar as atividades, entregar as atividades por lá e assistir às aulas diariamente. Então, o REAMP ele é obrigatório você estar aqui online diariamente para acompanhar as aulas, né? Assim como eu gravo as aulas, caso você tenha algum problema de estar acompanhando naquele dia, você pode assistir posteriormente, realizar as atividades, tirar as dúvidas comigo no horário de aula, né? Então, se é no período vespertino, por exemplo, né? Você tem aquele período para tirar as dúvidas com o professor, realizar as atividades ou, de repente, rever alguma aula. E, no meu caso, eu gravo as minhas aulas e disponibilizo para vocês lá no grupo, lá no Google Sala de Aula, ok? Então, o REAMP ele é obrigatório ter esse acompanhamento diário. E vai ser ofertado o EAD, que é o ensino à distância, na qual já você não é obrigatório, não é obrigado a estar ali diariamente. Você pode planejar o seu tempo de aula, você pode planejar o seu tempo de estudos, e aí você vai ter um tempinho, né? A escola, o professor vai passar o cronograma para você com aquele tempo estipulado que você precisa terminar o seu curso, precisa realizar as atividades. Né? Não é obrigatório você estar em uma ferramenta online, porém vai ter um cronograma onde você tem que assistir às aulas, as aulas são gravadas, né, e você não tem um contato online com o professor para você tirar as dúvidas, você vê aqui eu ao vivo, estar fazendo aqui, compartilhando a tela e tudo mais. Não tem isso. A aula é gravada, né? Você vai assistir, e aí você tem um contato posterior, sim, com o professor, a partir dos grupos, a partir da própria ferramenta que é o Google Class. Então, são 3 formas de você estar se capacitando, estar se qualificando, né? E aí você escolhe qual que é a melhor. Né? Houve uma solicitação maior para que os cursos voltassem no presencial. Então, está sendo ofertado esse método, essa modalidade de oferta no presencial. Né? É uma forma do professor estar acompanhando melhor o aluno, né? Sem sombra de dúvidas, ainda é a melhor maneira. Porém, né, para as pessoas que estão receosas ainda de estar voltando no presencial, tem outras 2 maneiras, que é o online e o EAD. O EAD ainda não está sendo ofertado nesses editais, tá? Mas a partir de fevereiro, ou a partir desse finalzinho de janeiro ainda, vão abrir novos editais, na qual vai ser ofertado aí essa modalidade à distância. Então, fiquem atentos a esta informação, ok? Principalmente nesse site aqui que eu mostrei para vocês, na qual todos os editais de todas as escolas do futuro estão disponíveis aqui, ok? Voltando ao edital, então, né? A gente tem como continuidade do curso um módulo de desenvolvimento de jogos digitais em dispositivos móveis. Ele é presencial, período vespertino, né? Que acontece sempre das 13 às 17 horas, ok? E no online, aliás, continuando aqui nos cursos voltados para o eixo tecnológico de informação e comunicação, né, para a área de tecnologia e informática, a gente tem o pacote Office, né, que é como se fosse uma informática básica, na qual você vai aprender todos os softwares de escritório.
né? Seja o Word, seja o Excel, PowerPoint, né? E também os similares, né, voltado para o BR Office, né, que é do outro sistema operacional, que é o Linux, tá? Então, nesse curso vai estar aprendendo essas duas vertentes aí, tanto o pacote Office como o BR Office, tá? Ele é um curso que acontece no noturno, é um curso presencial e é um curso de 40 horas também, né? Perceba que a maioria é 40 horas, ok? Aqui está marcado a quantidade de vagas, né? 90, mas assim, nos nossos laboratórios a gente consegue comportar no máximo 24, 25. Né? Então, provavelmente, se tiver uma procura muito grande, vai ter a divisão da turma, e aí provavelmente outros professores também vão pegar essas turmas, tá? Então, corram para fazer as inscrições aí nos cursos. E tem outros cursos, outros eixos que vocês podem estar procurando e fazendo a inscrição, tá? No online, na área de tecnologia e informação, a gente tem apenas o pacote Office, tá? Ele vai ser ofertado no online, nesse método que a gente está fazendo, que é o REAMP, onde você precisa acompanhar a aula de forma obrigatória por uma plataforma online, né? Então, vai ter o curso pacote Office que vai ser ofertado no noturno, no método online, tá? 40 horas também. Tá? Então, no online, infelizmente, vai ter, neste primeiro momento, apenas estes cursos, ok? Isso para os cursos de capacitação. Agora, abrindo aqui o próximo edital, cursos de qualificação, com uma carga horária maior, igual a essa que vocês estão fazendo, que é de 240 horas, tá? Fazer o download. Vou colocar aqui no quadro de vagas, né? Então, para o José Luiz Bittencourt, tá? A gente tem esses cursos aqui, né? A gente tem o próximo curso, próximo módulo que compõe a capacitação técnica, né? Em programador de computadores, onde a gente vai ter o desenvolvedor mobile. Ele é um curso onde vai ter 240 horas, tá? É um curso que vai ser ofertado no matutino e de forma presencial, tá? E também vai ser ofertado de segunda a sábado, tá? Então, os dias da semana aqui vai ser provavelmente depois o cronograma, né? Estipulado de segunda a sábado. Então, pode acontecer de ter aulas ao sábado em algum dos componentes dentro do curso de desenvolvedor mobile. Então, para quem tem dificuldade durante a semana, tem o sábado e de repente para encontro em algum módulo em específico, tá? Depois vamos seguindo aqui, temos tecnologia e inovação para startups, né? Eu acredito que seja algo voltado para a de gestão e não na área de informação e comunicação, né? Mas também é voltado para a tecnologia de qualquer maneira, né? E vai ser ofertado no noturno, tem uma carga horária menor, 160, tá? A grande maioria você pode ver que é de segunda a sexta, né? Alguns são de segunda a sábado, tá? Vai ser ofertado novamente programação de computadores, que é esse que vocês fizeram, no noturno, carga horária de 240 horas. Né? Então, caso tenha algum aluno que queira refazer o curso novamente, por sentir muita dificuldade de aprendizado, está aqui, é uma nova chance. Vai ser ofertado no presencial, né? E aí pode fazer a matrícula, tá? Deixa eu ver aqui no vespertino. Matutino, vespertino. Ok, no online, né, a gente não tem cursos voltados para a área de informação e comunicação, mas tem aqui, né, mídias sociais, que de qualquer maneira envolve, né, tecnologia, empreendedorismo criativo, gestão de negócios e criação de valor. Ok, no online, né, que é esse método REAMP que a gente
trabalhou durante o curso de programação de computadores, ok? Para o Luiz Rassi, que é em Aparecida de Goiânia, a gente também tem cursos nesse mesmo método, online e presencial. Tá? Então, vou abrir aqui os cursos de qualificação. Pelo celular mesmo, vocês conseguem abrir esse edital e ver quais são os cursos, né? É tudo pelo site que você faz a inscrição aqui, ó. Você clica aqui, inscreva-se gratuitamente. Tá? Os cursos são todos gratuitos. Você coloca aqui o tipo de matrícula, se é o curso de capacitação, curso de qualificação, curso técnico. O curso técnico ainda vai ser ofertado na próxima demanda, em fevereiro, né? Então, você escolhe qual curso que você quer, a modalidade que você quer fazer. Então, por enquanto, se eu colocar no EAD, no EAD não vai aparecer ainda, né? Então, vamos colocar aqui presencial. Ah, tá. Vamos colocar aqui. Vamos colocar programação de computadores. Provavelmente no EAD ainda não vai ter. Então, no presencial. Vamos lá, capacitação. Vamos ver um curso aqui de capacitação. Aqui, lá no Luiz Rassi, né? Então, vamos lá. No Luiz Rassi, no matutino, vespertino, noturno. Programação de computadores, 240 horas, é o mesmo curso que vocês fizeram, também ofertado lá. Então, caso tenha alguém que more próximo à região Aparecida, pode se matricular novamente, refazer o curso, caso tenha necessidade, né? O desenvolvedor mobile, presencial, noturno, 240 horas. Ok. Esses cursos de qualificação, tá? Os cursos de capacitação. Deixa eu voltar aqui. Cursos de capacitação. Habilidades de inteligência digital, presencial, lógica de programação, desenvolvimento de jogos para dispositivos móveis no vespertino, pacote Office, fotografia de produtos e tratamento de imagem digital, bem interessante, né? Gravação e edição de vídeos para mídias digitais, gestão financeira, aqui no online, né? Pacote Office, metodologias ágeis. Ok. Então, são esses os cursos também, tá? Então, deixa eu voltar aqui no site, vou clicar aqui em se inscreva. Inscreva-se gratuitamente. Vou colocar o tipo de capacitação. Primeiro, eu tenho que selecionar o turno, né? Matutino. Modalidade presencial, se for presencial, né? Eu tenho que seguir a sequência, tá? Primeiro escolho o tipo, depois o turno, se é no matutino, vespertino, noturno, a modalidade do curso presencial e aqui a escola, né? Escolhi aqui Luiz Rassi. Aqui eu posso colocar até 3 opções de curso, tá? Por quê? Porque se você escolheu a primeira opção e a turma, de repente, não completou, não fechou, você é chamado para completar a segunda ou a terceira opção, tá? Então, a turma, você só inicia o curso se
houver o quantitativo mínimo, né, para se iniciar a turma. Tá? Então, você coloca quanto mais opções é melhor, né? Então, tem aqui, lógica de programação, matutino, por exemplo, posso colocar como primeira opção. Segunda opção, posso colocar essa daqui, né? E eu posso fazer uma nova inscrição para colocar algum outro turno que eu tenha disponibilidade, tá? Não precisa ser só em um turno. De repente, se você tem todos os turnos disponíveis, você pode fazer uma nova matrícula também. Não se esquecendo de preencher o seu nome, colocar o seu CPF, o RG, o e-mail, telefone, né, celular, para que você possa ser chamado posteriormente, inserido nos grupos de WhatsApp, por exemplo, né? Preenche a sua escolaridade, preenche a data de nascimento, o e-mail, que é importante também. E aqui você tem que colocar, anexar os arquivos, né, para que você possa comprovar, né, a escolaridade para fazer o curso, né, CPF, RG, comprovante de conclusão do ensino fundamental, pelo menos, né, mínimo, que é a exigência dos cursos, RG do estudante, comprovante de conclusão do ensino fundamental, né, que tem à frente, tem o verso que você precisa mandar, os dados do responsável, né, em caso de menor de idade, né, e aí, por último, clicar em salvar, e aí você consegue fazer a sua inscrição, né? E aí a matrícula, ela é feita posteriormente, depois que a turma é fechada, aí você envia todos esses documentos digitalizados para a secretaria, mas isso aí só no segundo momento, né, você vai receber as orientações de como proceder com este processo, ok? Caso tenha alguma dúvida de inscrição nos cursos, pode me procurar no privado, que eu também auxilio vocês a estar fazendo essas inscrições. Certo? Então, a gente tem a possibilidade de continuar esses estudos, né? Na parte de mobile, é um curso de 240 horas também. Vou pegar um edital de qualificação. Está aqui, ó, desenvolvedor mobile. Esse é o curso que dá continuidade à programação de computadores. Tá? Só que ele está sendo ofertado só no presencial. Tá? Esse aqui no Luiz Rassi, no período noturno, e no Luiz Bittencourt, ele está sendo ofertado no matutino, tá? 240 horas, certo? Então, duas opções, ou no matutino, no José Luiz Bittencourt, ou no noturno, no Luiz Haas. Tá? Esse é o curso que dá continuidade à capacitação técnica de vocês, né? Do curso de programação de computador, ok? Qualquer dúvida é só me perguntar no privado com relação a essas informações. Então, eu passei informativo das datas que vocês irão terminar o curso de vocês, o que vocês precisam fazer para ter a presença e ter o certificado. Vocês precisam entregar as atividades pendentes ainda, para isso, para quem tem pendente, né? Tanto no Python intermediário como programação de computadores, tá? Isso para as duas turmas, do José Luiz Bittencourt como para a do Luiz Haas, certo? E passei os informativos de como vocês podem continuar os cursos de vocês, né? Que é a sequência, é o desenvolvedor mobile, ok? Bom, vamos lá. Deixa eu ver quanto tempo a gente tem aqui. Ok, vou passar essa primeira parte aqui. A gente vai, então, conhecer uma outra aplicação de Python que trabalha com análise de dados.
tá? Mais a planilha eletrônica, que nesse caso aqui, neste exemplo, a gente vai utilizar como parâmetro o Excel. Okay? Para que a gente trabalhe com essa análise de dados em Python, a gente precisa instalar duas bibliotecas, tá? A primeira é a biblioteca chamada Pandas e a segunda, o OpenPyXL. São duas bibliotecas que, na hora que você coloca o código para importar, vai dar uma mensagem no PyCharm, você faz toda a instalação, né? Você clica lá na lâmpada vermelha que vai aparecer e pede para importar toda essa biblioteca, pede para fazer o upload de toda essa biblioteca. Ele vai, lógico que você precisa ter conexão com a internet, ele vai fazer todo esse download, e aí todos os pacotes necessários para serem utilizados aí no Panda, como no OpenPyXL, você consegue utilizar normalmente, tá? Então, aqui a gente tem, vou abrir aqui, né, vou abrir aqui o PyCharm, né? Então, vamos lá. Eu criei aqui um arquivo, né? Primeiro eu criei um diretório chamado, uma pasta, na verdade, né? Um diretório chamado Python mais Excel, tá? E dentro dele eu criei um novo arquivo na extensão Py chamado Python underline Excel. Tá? Aí você organiza, cria de acordo com a sua necessidade. Então aqui eu coloquei dois códigos, né? Primeiro para importar a biblioteca. A primeira vez que você estiver digitando, ele não vai compilar, porque você precisa instalar as bibliotecas. Então é só você passar o mouse, clicar em cima do digitado, né? Do nome digitado da biblioteca, que é o OpenPyXL. Aqui está rodando normal, né? Não tem nenhum erro aqui, como vocês podem verificar. Mas vai aparecer no de vocês no primeiro instante, no primeiro momento, essa mesma lâmpada, só que em vermelho, né? Aqui no meu, ele deu a opção de novo para instalar, né? Install package OpenPyXL. Então, vamos lá. Vamos instalar essa biblioteca. Vai aparecer aqui a mensagem aqui embaixo, instala em package, né? Instalamos pacotes. Vai instalar sozinho, a hora que terminar, você tem todos os métodos, todos os módulos dessa biblioteca disponíveis aqui dentro do Python, tá? É o package instalado successfully, né? Ou seja, instalados com sucesso. Depois, quando você der o próximo comando aqui, que é o import pandas, e também apareceu a mesma coisa. Né? Porque eu fechei aqui, vai aparecer essa lâmpada vermelha. Você clica nela, né? Na seta e pede para instalar. Vai instalar todos os pacotes da biblioteca Pandas disponíveis, né? Essa biblioteca Pandas é uma biblioteca exclusiva para trabalhar com análise de dados em Python, tá? Trabalhar com estatística dentro de Python. Aí dentro desse Pandas, aqui eu pedi para instalar tudo, né? Tem esse outro método, né? Esse dentro da biblioteca que a gente vai precisar, que é o PD. E aí você pede para instalar também, ok? Só terminar de concluir a instalação. Que aqui ele está instalando a biblioteca todinha, né? Enquanto instala
eu vou passar para vocês o que vocês vão precisar para a gente fazer essa experiência trabalhando planilhas mais Python, né? Então, o que vocês vão precisar? Vocês vão precisar de um arquivo, você pode perceber aqui, né? Que a gente tem. Então, eu produzi um tutorialzinho, né? Um arquivo, uma planilha, que neste exemplo eu dei o nome de pessoas, tá? Você pode trabalhar com qualquer planilha aqui, tá? Com qualquer tipo de dados, com qualquer base de dados. Neste exemplo, eu criei uma planilha chamada pessoas, aqui na minha área de trabalho. Essa planilha, vou abrir a planilha. Essa planilha aqui tem 4 colunas, né? E a gente tem as informações como nome, idade, estado e altura, tá? Então, a gente vai trabalhar com essa planilha. Você pode trabalhar com qualquer outro exemplo que você tenha disponível. Se você quiser utilizar este como exemplo, fique à vontade, né? A aula está gravada, é só você dar um pause e pegar essas informações como exemplo, ok? Bom, é importante você saber o caminho de onde está sendo salvo essa planilha no seu computador, tá? E como que eu vejo isso? A gente já sabe que está aqui na área de trabalho, tá? Mas o caminho, né? Ou seja, o link onde está direcionado esse arquivo vai ser importante para a gente colocar lá dentro do Python. Tá? Pode perceber que aqui ainda está instalando a biblioteca todinha do Pandas, né? Não é recomendável fazer isso. Interessante você vir aqui só no módulo que ele instala só este módulo específico da biblioteca, né? Vai aparecer a mesma lâmpada vermelha, você vai lá e instala só ele, tá? Mas, enfim, vamos deixar instalado, né? Mais para frente, se a gente precisar de algum método, de algum componente dentro dele, já tem instalado aqui, tá? Aí você já pode fazer isso também, não é tão demorado o processo, né? Então, como que a gente faz para saber o caminho, o direcionamento do arquivo? Aqui na área de trabalho, você vai clicar com o botão direito, mouse em cima do arquivo, vai clicar na opção propriedades, e aqui nessa janela, conforme está aqui também no próprio tutorial, né? Aqui a mesma janela. Qual que é o local? Ele está dentro de C, na unidade C, 2 pontos, barra invertida, usuários, né? Users, barra invertida, o nome do usuário do seu computador, né? E você não pode colocar o mesmo exemplo que está aqui no tutorial, você tem que colocar o local do seu computador para que dê certo, né? Você precisa criar uma planilha de fato para que o exemplo aqui dê certo, né? Barra desktop, né? Ou seja, a área de trabalho. Então, este é o local. Você vai selecionar isso aqui, né? A gente vai precisar dessa informação para colocar lá no Python. Antes, crie o arquivo, a planilha XLS. Okay? Você pode criar no Excel, você pode criar no Calc, que é do BR Office, inclusive você pode criar uma planilha online utilizando o Google Docs, tá? Aí fique à vontade para utilizar qualquer um dos 3 recursos. Voltando aqui, já instalou, ok. Eu vou criar aqui uma variável x, né? Na qual eu vou atribuir essa variável os métodos para que faça a leitura do caminho onde está esse arquivo, tá? Inclusive, eu vou chamar o método engine, onde eu vou pedir para chamar a biblioteca OpenPyXL para que eu consiga abrir essa planilha, tá? Então, aqui eu tenho um método de leitura do caminho e aqui o engine vai fazer quando eu precisar printar, quando eu precisar, de repente, abrir o arquivo, como a gente vai ver nas próximas aulas, aqui a gente está criando uma planilha primeiro, mas a gente pode colocar todos os dados necessários para criar as nossas tabelas com as colunas e com as linhas, e a gente conseguir abrir a planilha automaticamente, né? Ou seja, a gente consegue alimentar a planilha com os dados lançados aqui no Python, tá? Então, essa parte do engine faz isso. Aqui eu tenho um método
onde a gente chamou de dados underline filtrados, onde nós vamos ter a variável x, onde dentro dessa variável x que está entre colchetes, a gente vai trazer informações da idade que sejam maiores que 19. Tá? Inclusive, como atividade, eu vou deixar proposto que vocês tragam essas informações, essas comparações dentro das planilhas, né? Você pode utilizar maior, igual, diferente, né? Trabalhar com aqueles operadores relacionais. Pega só um exemplo para que você possa aprender como primeiro, né? Vincular essa planilha aqui no Python e aí depois trabalhar dentro do Python com os métodos chamando aí os operadores relacionais, tá? Então aqui eu tenho o print para trazer essa informação da tabela inteira, né? Ou seja, o print de x, ou seja, ele vai trazer todo o conteúdo da minha planilha, que é esse conteúdo aqui. E depois, dentro de dados filtrados, né? Dados filtrados, o que eu quero trazer dentro dessa planilha? Eu quero trazer dentro dessa planilha apenas informação da coluna idade e apenas cujas informações sejam maiores que 19, né? Ou seja, as idades que sejam maiores que 19 anos, ok? Olha só que uma maneira de como filtrar dados dentro de uma planilha, né? Você precisa ter um relatório gerencial, cria uma planilha e o Python também trabalha com essa parte. Lógico que essa parte básica, né? Eu estou passando o básico de como vocês trabalharem com análise de dados em Python. Isso aqui você pode fazer com Power BI, você pode fazer com o próprio Excel, né, com o próprio recurso de planilha, né, mas em métodos mais avançados você vai precisar de repente, trazer o Python. Né? O Python consegue trazer informações online, consegue trazer uma análise mais certificada, tá? Trazer uma análise real dos dados que estão sendo trabalhados ali. Então, é importante iniciar conhecendo essa parte básica, tá? Feito isso, eu vou, então, chamar esse método. Aqui eu iniciei com o R de read, né? Ele vai fazer a leitura do caminho. Então, esse meu arquivo aqui, como que eu faço para colocar esse local? Né? Conforme eu falei para vocês. Vai no arquivo de vocês, clica com o botão direito do mouse, propriedades, e aí você seleciona esse caminho, né, Ctrl C, vem aqui no código, Ctrl V, e aí você dá seguimento no código. Coloca a barra inversa, coloca o nome do arquivo, que é pessoas.xlsx, que é a extensão do arquivo que é produzido no Excel, né? Extensão do arquivo, vírgula, no método engine, que vai fazer a abertura desse arquivo. Tá? Aqui, o método para trabalhar com a classificação, né, ou a filtragem dos dados dentro de uma planilha, aqui o operador relacional, e aí feito isso, eu tenho como compilação do código, né, botão direito, run, Python Excel, eu tenho aqui como comandos aqui, né, a tabela inteira, ou seja, eu dei um print de X, ele printou toda a minha planilha, basta eu puxar aqui e conferir, né, João, Maria, Bruno, Rafael, Cláudia, Wagner, Júlia, a idade, estado, a altura, né, e aqui dando sequência nos dados filtrados, que foi justamente o método que foi chamado aqui, né, ou seja, eu vou printar não toda a tabela, né? Mas eu vou printar o método que foi estabelecido aqui no meu código a partir do operador relacional. Ou seja, ele vai mostrar toda a tabela, mas ele vai pegar como filtro a coluna idade e vai mostrar apenas as informações cuja a idade seja superior a 19, né? Então, aqui, por exemplo, todos
Aqui o Rafael não pode aparecer, né? A idade dele é 18. Então ele não aparece. Tá? Então ele mostrou apenas essas informações. Aqui ele mostra o índice normal, né? O Python ele vincula um índice automático, começando de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aqui você pode perceber que, inclusive, ele deixou de mostrar o índice 3, né? Tá? Então, aqui 0, 1, 2, aí ele já pula para o 4, 5, 6. Então, aqui a gente tem, no primeiro, 7 informações e aqui 6 informações que foram mostradas, tá? Então, aqui, a primeira parte, né, de como você trabalhar com a análise de dados com uma planilha eletrônica, tá? Eu vou dar uma pequena pausa nessa primeira parte do vídeo. A gente vai aprender na sequência como plotar gráficos no Python, né? Você trabalha com uma biblioteca chamada matplotlib.pyplot e aqui eu já vou chamar um método chamado PLT que vai inserir gráficos. Né? Na hora que eu compilar, ele vai dar um print e mostrar gráficos relacionados àqueles dados da planilha. Okay? Conforme vocês podem ver aqui na sequência. Mas é necessário também importar essa biblioteca e fazer toda a instalação do pacote, assim como nós fizemos do Panda e do OpenPy XL. Okay? Vou dar uma pequena pausa, assim que a gente regressar, daremos continuidade nessa parte. Até daqui a pouco.